Estamos iniciando hoje a matéria nova do último módulo. Estamos na reta final agora do curso. Hoje começa a eclesiologia neotestamentária. A gente vai... Qual que é o objetivo da matéria? O objetivo da matéria é entender todo o contexto da igreja, por dentro e por fora. A sua forma centrífuga e a sua forma centrípeta. A gente vai estudar justamente o que é a igreja. E você vai descobrir que a igreja, ela foi idealizada já lá no Éden. Assim como pecou, Deus já teve a incumbência de idealizar a igreja. Então, essa matéria vai fazer você ficar apaixonado pela igreja, entender o que é realmente a igreja, que não é só um templo onde pessoas entram para adorar. Ela é muito mais que isso. A igreja, eu vou dizer para vocês, a igreja é um projeto de Deus. Assim como Deus fez o Éden para Adão e para Eva, Deus fez a igreja, né, para o seu povo. A igreja é o novo Éden de Deus, né? É o novo Éden de Deus, onde estão... O que tinha no Éden? Lá não tinha água, lá não tinha frutos, né? A igreja tem a água do Espírito Santo, a igreja tem os frutos do Espírito, a igreja é um lugar de paz, as pessoas entram para serem confortadas, consoladas. Agora mesmo sofremos a perda de 3 adolescentes nossos, no retiro de jovens agora, essa semana agora, ontem. Eles estavam no retiro, então eles foram para casa de madrugada com um aplicativo, né? Chamou um aplicativo e, infelizmente, o carro se chocou com um ônibus na autoestrada e morreram os 4. Então, agora é um momento de conforto, de consolo, né? Agora a igreja se mobiliza para consolar tantas famílias enlutadas. A igreja é um lugar de esperança. As pessoas entram para ouvir uma palavra de esperança. Às vezes uma mensagem, né, muda uma pessoa. Às vezes um gesto, às vezes um versículo bíblico, né, muda uma pessoa. Então a igreja é um lugar de comunhão. A igreja não possui classes. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Não tem o doutor e não tem o indouto. Tem os irmãos, né? Tudo bem que a gente reconhece alguém, chama de doutor, né? A gente reconhece alguém da nomenclatura, mas não é o objetivo da igreja, né? A igreja em si é esse caminho, né, de reencontro, de reunião. Então, olha, gente, quando a gente começa a entender o que realmente é ser igreja, muita coisa muda na nossa vida, né? E alguns têm aquela visão mais superficial, aquela visão mais básica de igreja. Não, a gente vai entrar profundamente dentro da questão da igreja. Vamos já à apostila? Daqui a pouco eu vou ao quadro. Deus abençoe chegando os alunos aí, né? Deus abençoe cada um que chegou aí, graças a Deus. Eu acho que Ivaldo chegou ali, Ivaldo invocado, rapaz, Ivaldo está invocado. Chegou ali, abençoando. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom ver vocês aí, todo mundo aí. Vamos voltar aqui à nossa apostila. Nossa matéria nova é eclesiologia, que é o estudo da igreja, né? Eclesiologia, estudo da igreja. Vamos lá, então. A gente vai estudar a fundação, as fases, a cultura e o contexto. Essa matéria é muito importante para o currículo de vocês, ok? Vamos, então, na etimologia. Olha, eu estou aqui, gente, num local que diz lá os historiadores, né, que foi um local que funcionou uma eclesia. Aqui, na verdade, hoje é um chafariz, né, é tipo de um local que sai água e tal, mas era uma porta de uma casa onde se reunia a Igreja de Cristo, né? Era o local aqui em si, o espaço geográfico. Então, tudo bem que não é, talvez, esse lugar aqui nessa pedra, mas é o local aqui muitos irmãos primitivos pisaram, né? Para irem fazer culto e tal. E isso é muito, muito importante para a gente. Vamos ver. A gente já viu isso aqui, sabe? Já há um tempo atrás, mas foi muito superficial. É igual disse a vocês uma vez. Os assuntos eles vão estar indo e voltando. Eles vêm, aí a gente dá uma pincelada, aí volta com mais propriedade. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. Chama-se ciclo. Esse é um ciclo gradativo acadêmico. Por quê? Você não pode chegar com a matéria e dar toda ela assim, vum.
O aluno não tem capacidade de assimilar tudo ao mesmo tempo e digerir tudo aquilo de uma vez só. Então, você dá uma dose, aí você abre outros assuntos, aí volta com outra dose, e daqui a pouco você fazendo umas 3, 4 doses, o aluno tem uma compreensão da disciplina. Isso é muito bom. Nós já falamos sobre isso uma vez, mas agora a gente vai voltar com propriedade, né, para discutir com propriedade isso aí. Olha aí, ó. Antes mesmo de conhecer a palavra eclesiologia, é necessário observar o grau de maior raiz, que é a palavra eclesia. Alguém fala eclesia. Gente, não tem acento no grego, você pode ficar à vontade. Eclesia, tanto faz. Depende de você aí. Esta palavra é importada do grego. Na verdade, significa assembleia, reunião. No mais profundo vem de ek, para fora, eclesia, chamado ou clamor, né? Ou seja, uma convocação. No Antigo Testamento, gente, temos um livro com o vocábulo também de Eclesiastes. Opa, peraí. No Antigo Testamento, peraí, pulou aqui. Ok. No Antigo Testamento temos um livro com o vocábulo também, Eclesiastes, que seria o mais perto de sabedoria, ou palavra. E a Septuaginta trouxe para o grego Eclesiastes, quer dizer, pertencente a uma assembleia, ou pregador. Ambos vocábulos são derivados do verbo ekalien, formado por ek, fora, mais kalien, chamar e clamar. Termos que já estavam em uso muito antes do início do cristianismo. Aí temos a área de atuação. Sendo o livro de Eclesiastes uma sombra, olha aí, uma tipologia do complexo de eclesia, ou seja, igreja, convém salientar que no Antigo Testamento, Eclesiastes vem como o vocábulo correlate, e por ser uma palavra muito ampla no hebraico, ela corresponde a ajuntamento, congregar, reunir em grupo para algum fim. Não era uma reunião apenas, uma reunião esporádica, assim, mas era uma reunião que possuía um fim, existia um porquê da reunião de Eclesiastes, né? Do eclesial aí. Para ser mais aplicado, no hebraico, correlete ou coelete significa aquele que reúne, mas que é tradicionalmente traduzido como professor ou pregador, nas traduções da Bíblia em português. Você pode me chamar também de vez em quando de professor ou de correlete. Ô, correlete. Não, chama não que é feio. Nota-se, portanto, que o desejo de Deus, mesmo no Antigo Testamento, quanto ao Novo, era de agregar, ajuntar, reunir seu povo. Essa, né, sempre foi, irmãos, a ideia de Deus, né? Hoje é hoje o que chamamos de comunhão da igreja é o resultado final deste anseio divino em relação a si e ao seu povo. Como temos observado a vontade de Deus em agregar os que ele prestam culto. Veja essas intenções de Deus através das declarações do próprio Filho Jesus, né? Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei, eclesia, né? Eclesia, todas as pessoas para mim. Vemos também, em Êxodo 3,18, mais uma ideia da eclesiologia. E ouvirão a tua voz, e ireis, tu e os teus anciãos de Israel, ao rei do Egito. Quer dizer, ouvireis a convocação. O Senhor Deus dos Hebreus encontrou-nos, agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Êxodo 3,18. Outra ideia de ajuntamento é expressa em Êxodo 5:1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir meu povo, para que me acelere uma festa no deserto. Olha, o desejo de Deus de na verdade, reunir seu povo, né? Então, vamos aqui ao quadro. Se você quiser escrever aí alguma coisa, vai ser muito importante para você reunir mais informações, né? Vamos trabalhar, é muito importante. Espera um pouquinho aqui. Ok. Está vendo o quadro aí, né? Ok. É muito importante entender a questão da raiz. Espera um pouquinho. Da raiz, o grau de raiz, né? O grau da raiz.
Ok? O grau da raiz, que nós entendemos aqui, né, a gente leu agora há pouco, ele vai trazer alguns significados. O grau da raiz de eclesiologia, pode ser reunião. A palavra, gente, ela é muito ampla. Pode ser reunião, deixa eu mudar isso aqui, reunião. Pode ser também assembleia. Daí vem a ideia, Assembleia de Deus, chamados por Deus, né? Assembleia. Pode ser também pregador. Eu vou repetir, a palavra é ampla, né? Da raiz dela só surge muita coisa interessante. E pode ser chamado. Chamado. Então, nesse grau da raiz, você entende que aquela palavra ela tem muito mais ação ampla. Não é simplesmente dizer simploriamente, eclesia é a igreja, sim, mas ela tem uma conotação de reunião, de assembleia, de chamado, de pregador. Então, na verdade, eu tenho aqui os termos ek, né? Da onde eu vou ter uma ideia de fora, estar fora, né? Outside, fora. E eu tenho aqui a eclesia, que seria clamor, que seria chamar. Então, aqui eu tenho a eclesia, seria clamor, seria clamar. Eu tenho aqui o ek. Aí eu tenho eclesia. Os dois juntos dá toda essa explicação. Por isso que Jesus escolheu essa palavra, porque ela é muito ampla em si, né? Ela traz um significado bem maior. Queria colocar outra coisa para vocês ainda. Eu posso apagar aqui já, não? Pode. Ok. Agora, a palavra eclesia, a palavra eclesia, que é a junção do ek com eclesia, ela é grega. Grega, tá? Jesus nunca pronunciou essa palavra, pelo menos está escrito na Bíblia. Ele pronunciou a palavra carral. Carral, que é uma palavra hebraica. Carral. Palavra hebraica. Ela significa, desculpa, ela significa convocar. Convocar. Gênesis, capítulo 3, versículo 9, ou Mateus 16, 18, essa palavra ela vai aparecer para ambos. Porque aqui no Gênesis Deus chama Adão, né? Adão, onde estás, né? Adão pecou e Deus fez uma pergunta. Deus fez uma pergunta de relacionamento. Ele não pegou assim, Adão, quem que fez isso? Quem comeu da fruta aí? O que aconteceu? Foi para não comer, rapaz? Que nem ele. Não. Ele perguntou onde estás. Ele usou a palavra carral. Jesus vem dizendo lá em Mateus, né? Eu edificarei a minha igreja. A igreja aí aparece como carral. Ele fala assim, Ani carral. Em aramaico seria eu edificarei a minha igreja. Deus chamou Adão lá do meio do mato, com a palavra carral. Adão, onde estás? Chamou Deus. Diz a palavra, chamou Deus a Adão. Depois que Adão pecou, nunca mais parou o chamado de Deus. O chamado, irmãos, só aconteceu por causa do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria chamado.
Então, a igreja é chamada, né, para realizar. Deixa eu botar aqui a apostila para terminar a parte da primeira aula aí. Ok. Vamos lá, parte 4. Carral, tá vendo aí, ó? É o fundamento. É uma palavra hebraica antiga, significando uma reunião e um encontro de pessoas. Esta forma espontânea de organização social surgiu após a destruição do Estado judaico. A principal função do Carral é a mediação entre o governo e a comunidade judaica. A palavra Carral significa convocar, e foi dela que surgiu Kohelet. Daí do grego trouxe Eclesiastes, por fim, Carral. Há uma forte tradução para Carral, que é o chamado para a obra de Deus logo após o pecado de Adão. Veja, mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Percebeu? O homem só foi chamado por causa do pecado. Agora vamos entender uma outra coisa que é interessante nesse negócio tanto da eclesia como do Carral. Deixa eu limpar melhor esse quadro aqui com um álcool. Eu acho que vai funcionar. Se não funcionar, vai ficar uma coisa assim, interessante. Funcionou, né? Funcionou. Ok. Pessoal, olha que interessante isso, tá? Você tem aqui o Carral, que significa ajuntar. Ajuntar. Mas também o Carral está para convocar. Convocar. Então, eles ajuntavam, convocava o povo, ajuntava. Convocava o povo e ajuntava. O que acontecia? Nós temos aqui o quê? Temos aqui uma cidade, uma comunidade. Um grupo, uma tribo. Cidade aqui, cidade. Acho que eu passei o pano, não enxuguei direito aqui. Então, a palavra carral, que é convocar, ajuntar e criava uma cidade. Esse grupo carral, ele respondia direto ao Estado judaico. Era uma resposta ao Estado judaico. Não seria a prefeitura? Não seria a Câmara né? A Câmara dos Vereadores, essas coisas assim? Essa aqui é a ideia. Mas aí eu tenho a mesma ideia que vem no grego, que é o eclesia, que é ajuntar, chamar para fora, que é convocar. E aí você vai ter aqui, na questão da cidade, da comunidade, você vai ter aqui dois elementos. O diácono e o presbítero. Acho que eu não enxuguei direito aqui. Vou tentar de novo aqui. Você tem o diácono e o presbítero. Peraí, gente, eu vou ter que melhorar isso aqui. Peraí. Só um pouquinho. Mas é isso mesmo. Eu só vou refazer aqui. Comunidade, cidade, tribo. Aqui nós temos o diácono, presbítero. Aqui no grego, né, a eclesia, ela juntava, ela convocava, criava uma comunidade, e aí, entre eles, havia uma organização. O presbítero, ele era o líder, né? E os diáconos eram os servos. Então, o diácono auxiliava o presbítero. Essa é a ideia da igreja. Olha que interessante isso, né? A igreja é chamada para fora, né?
ela estabelece diáconos para cuidar e presbíteros para liderar. Então, na verdade, não era uma ideia cristã em si, foi uma revelação, né? Veio do grego essa ideia da eclesia. O importante nisso tudo, gente, é que ele está fundamentado no Antigo Testamento da mesma forma. Da mesma forma. E eu quero falar outra coisa. Ah, pastor, porque os gregos copiaram os hebreus? Como é que chama? O pessoal fala nananina, não, né? Não, não foi, não. O encontro, o encontro dos gregos com os hebreus aconteceu no ano 323 antes de Cristo. Portanto, eu tenho para trás aí 2000 anos de hebreus onde não houve esse encontro. Então, na verdade, isso era uma coisa meio que universal, né? Era uma coisa meio que universal, você ter a ideia da convocação, porque, veja bem, eu vi uma cena uma vez na rua que um senhor foi morto, né? Eu estava passando, um senhor matou um outro, né? E o que matou saiu correndo. Eu vi isso, era pequeno. Naquele momento, o povo se reuniu, alguém chamava, gente, tem. Aí chamou, todo mundo veio para fora. Meu pai era missionário. Meu pai era missionário numa cidadezinha do interior de Alagoas, bem interiorana mesmo. E aquilo foi uma. Gente, eu tinha 9 anos de idade. Eu fui comprar um açúcar para minha mãe na mercearia e eu vi esse rapaz puxar uma arma, né? No caso, uma faca, né? E ele cortou a barriga do senhor. Eu tava do lado, eu vi tudo. Eu vi quando fez um barulho como se fosse de um ar, né? E as vísceras do senhor saindo para fora. Olha, uma cena terrível. E nesse momento, um cara começou a gritar e chamar as pessoas, todo mundo veio para fora, e eles se reuniram. Como lá não tinha polícia, não tinha nada, eles se reuniram em grupos para buscar essa pessoa. Um grupo foi cuidar do senhor, foi tentar socorrê-lo, né? Outro grupo foi atrás do assassino. E eles se organizaram rapidinho. Tinha uma pessoa que se destacava. Eu acho que o nome dele era Manuel Mestre, um nome assim, coisa assim que Mestre. E aí eu pude perceber, claro que o exemplo é drástico, é trágico, mas o que está acontecendo com o mundo é isso aí hoje. O diabo, o diabo passou a faca na barriga do mundo e a igreja precisa se organizar e correr atrás e salvar este mundo, né? Acudir este mundo, né? Correr atrás dos inimigos, expulsá-los, né? E cuidar dos feridos. A igreja é chamada para isso, ela foi chamada para isso. O que me incomoda hoje é que hoje somos chamados para dentro. Hoje nós somos chamados para dentro, e isso não é ideia. Eu acho que Jesus sabia disso. Ele usou essa palavra, né? Chamados para fora. Não é para ficar lá dentro. É claro que é importante a agremiação, é importante o local, o tempo, né? É importante. Mas nosso trabalho é lá fora, onde os pecadores estão. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma instituição que eu dirijo, ela não tem fim lucrativo, ela é totalmente voluntária. Eu vou colocar aqui no chat o site dela para vocês entrarem depois. É uma instituição mundial onde a gente colhe dados evangelísticos, né, criativos, www.oel.net.in. Essa associação aqui, ela é mundial, eu sou o presidente dela. A gente reúne tudo quanto é evangelismo criativo que há no mundo, vários locais do mundo. A gente formata para o português, o espanhol, o inglês, e colocamos nesse site aí. Quando você entrar, vai em UEL Ideia. Lá você vai ter muita... Nossa obra é chegar a 1001 ideias de como evangelizar. E o nosso lema é a igreja além das paredes, a igreja fora dos muros. Essa que foi a ideia central quando Cristo começou a sua igreja. Tá certo? Muito bem. Até aqui a gente viu essa parte aqui bem de nomenclatura, né? E etimológica. Alguém quer falar alguma coisa? Quer participar de algum momento? Pode ficar à vontade. O senhor vai colocar no grupo, né? O site Pachou. O quê? O acesso para essa aí. Sim, todas as aulas eu ponho naquele YouTube.
O pessoal tem entrado naquele YouTube aí para assistir? Tem? O link do site, desse que o senhor acabou de Ah, falar. desculpa. Eu coloquei aqui. Saiu aí não, no chat? Ah, tá bem. É no Tá no site. chat, é? Tá ali, ó. www.uel.net.in. Tá bem. Aparece aí? Ah, apareceu. É. Obrigado. Eu sou, eu, Apareceu. eu sou o presidente mundial dessa instituição. Eu tenho diretores, né, em todo o mundo. A minha esposa é diretora da América Latina. A Amanda ela é de Caruaru. A Amanda ela está no Canadá. Ela é diretora da América do Norte. O Albert é diretor da África. A Laís Kedassi, que é diretora da Austrália e Nova Zelândia, ela faz parte do grupo do Hillsong, aquele grupo que canta, né? Ela é uma das cantoras do Hillsong. E a Larissa é da parte da Ásia. Nosso trabalho é colher no mundo inteiro todo tipo de evangelismo criativo, todas as ideias, e são muitas ideias. E a gente pega isso e joga no site, e milhares de igrejas do mundo inteiro vão ao site e escolhe uma tarefa que pode servir ao seu contexto, e eles fazem. A nossa ideia é trazer a igreja fora das paredes, né? Isso é a eclesia, essa que é a ideia da eclesia. Então, alguém quer dar uma palavra aí ou quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Se, às vezes o professor explica bem, né? Não tem pergunta. Mas você pode querer participar, falar alguma coisa, fica à vontade também. Senão a gente continua para a próxima aula. Perguntas? Não, por enquanto não. Vocês, então eu vou perguntar então. Eu pergunto então. Vocês entenderam aí a relação entre carral e eclesia? Entenderam direitinho? Porque Sim. o carral é para o hebraico, o eclesia é para o grego, e ambos têm o mesmo significado. No total, é chamar, né? Convocar. Mas eles reúnem todas aquelas características que eu coloquei: assembleia, reunião, chamado, ajuntamento, cidade, tribo, presidente, que é presbítero, diáconos, servos, tudo isso. Olha que ideia fantástica, né? Na época de Jesus, tem 2000 anos isso. 2000 anos. Só podia ser uma inspiração do Espírito Santo, né? Vamos então à segunda aula já? Aproveitar nosso tempo. Vamos caminhar aqui para a gente ganhar tempo para depois ter um bom. Olha, pessoal, agora com a nossa nova apostila, tem aí já muitos livros aí, fontes que você pode buscar na literatura para você aumentar. Se você achar um desses assuntos importantes, você tem aqui ó, vários livros que a gente coloca aqui para você entrar e pesquisar e ampliar o seu conhecimento. Isso é muito bom. Ok. Vamos continuar a aula número 2 do módulo 3, a disciplina 9, que é Eclesiologia Neotestamentária. A origem, então. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está, basicamente, né, a palavra de Jesus no fundamento da igreja. Ele praticamente fundou a igreja aqui, nesse momento aqui. Ó. Essas palavras de Jesus, eu edificarei a minha igreja. Aqui está a palavra, a igreja aparece aqui. Ó. Aqui que está o carral, ou está aqui a eclesia, tá? Eu edificarei a minha eclesia, a minha carral, inauguro um novo tempo, e elas foram uma previsão do que estava prestes a acontecer com aquele grupo em Jerusalém. Elas, no caso, as previsões, né? Posteriormente, sobre toda a terra, quando concederia ao Espírito Santo para habitar nos salvos. João 15, 26. Foi uma visão futurística e profética de Cristo, porque ele ainda teria que enfrentar a cruz e ressurreição. E mesmo depois de tudo, notamos que, pela grande comissão, que Jesus não deixou que iniciasse essa obra sem antes, presta atenção aqui, sem antes acontecer a descida efusiva do Espírito Santo. Leia Mateus 28, Atos 1, 4, 2, 1 a 4. A declaração de Jesus, eu edificaria a minha igreja, é uma promessa poderosa e consoladora,
garantindo que a igreja, como comunidade da fé, estaria firmemente estabelecida, protegida e vitoriosa, apesar de qualquer adversidade por causa do poder da presença contínua de Cristo. Vamos então aqui entender algo mais. Agora aqui, essa aqui é para arrepiar. Isso aqui é para arrepiar, viu? Vamos lá. Olha que interessante agora o paralelo que Jesus faz. Jesus não deixou a igreja sair para as ruas antes de descer do Espírito Santo. Então, olha só. Nós temos aqui no Éden, o Éden de Deus, o Éden, né? O Espírito Santo, ele estava dentro. A Bíblia fala que Deus soprou as narinas, né, de Adão e Eva, o fôlego, o Espírito estava dentro. Mas aí aconteceu o pecado. Gênesis 3, né? Pecado. O Espírito Santo é retirado. Ele é retirado. Aonde está esse retirado? Gênesis capítulo 6. Ele é retirado, ok? Depois disso, ele fica só sobre. Veja as expressões bíblicas dos profetas. O Espírito é sobre mim. Ezequiel 2:2. E veio o Espírito sobre mim. Então, a partir do Éden, do pecado, ele sai do homem, ele fica sobre. Gente, isso aqui é teologia pura. Teologia pura. Ele sai do homem. Aí, ele vai voltar. Veja que Apocalipse capítulo 1, versículo 4, Ezequiel capítulo 1, o Espírito Santo está onde? Ezequiel, ele está no meio das rodas daquelas rodas que debaixo do trono, com os 4 seres viventes. A Bíblia fala que aonde o Espírito ia, as rodas giravam com ele. Ele estava ali embaixo do trono, né? Apocalipse 1:4 fala que ele estava diante do trono. O Espírito Santo não voltou para o trono até que o homem voltasse para ele. Preste atenção aqui agora. Enquanto que lá no Éden, o Espírito estava sobre, e depois, dentro, né? E depois do Éden, ele ficou sobre o homem. Então, vai vir o quê? A igreja. E vai haver o quê? O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. E agora, ele volta para dentro do homem. Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Com o Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, a igreja, ele volta. Daí você vê aqui o paralelo, ó, entre Éden e a igreja. O Éden e a igreja. Local de habitação, gente. Glória a Deus. Local de habitação. Então, Deus devolveu o Espírito Santo ao homem através da igreja. Que coisa linda! É para glorificar em pé, Brasil. Coisa linda. Glória a Deus. A igreja é o fator que motivou a descida do Espírito Santo. Aí temos a organização. É óbvio que a igreja foi fruto de um mover espontâneo e não havia alguém nos bastidores formando uma organização. Então não tinha assim, junta diaconal, diretoria, como também o enfoque aqui é de organismo vivo e não uma organização estrutural e fria de nossos dias, em alguns casos. Ela se organizou de acordo com a necessidade que surgia e essas ocasiões foram delineando uma postura da igreja em relação aos desafios que chegavam. Veja, por exemplo, esse primeiro ato de organização. Ali você vai ter no capítulo 6, né? No capítulo 6, eu não vou ler aqui tudo. No capítulo 6, o que aconteceu no capítulo 6? A Bíblia fala que a igreja cresceu. A igreja cresceu e aí as viúvas que não eram de Israel, que não eram judias, elas foram esquecidas na distribuição, né, das obras sociais. Então, houve uma murmuração entre a comunidade. Os apóstolos se reuniram e disseram, olha, vamos servir as mesas, vamos eleger alguns diáconos
para cuidar dessas partes. Então, ali você vê já o início de uma organização da igreja. Mas essa organização não significa uma organização estrutural, não, engessada, né? Era uma organização de comportamento, de atender à necessidade do povo ali naquele momento. Então, ela começou a se organizar. Ela pensou, somos um organismo vivo. A gente tem que atender uma comunidade, que está grande aí agora. As mensagens de Pedro, as 2 vezes foram 8.000 pessoas. Né? A igreja nasceu grande, nasceu enorme já. Né? Então, eles tinham que atender esse chamado. Então, a igreja, nesse sentido, ela é um organismo vivo. Isso que acontece aqui no capítulo 6, né? No capítulo 6. A hierarquia. Falar em hierarquia no começo da igreja é algo interessante. É claro que havia um reconhecimento de liderança na vida de um presbítero, porém, o diácono também exercia seu valor de grupo. Há uma corrente de pensamento cristão evangélico, em nossos dias, que se assemelha a um modo militar, modelo militar. Tipo, eu já ouvi frases assim, eu comecei como auxiliar, fui a diácono, agora vou a presbítero. Como se fosse dessa forma. Fui recruta, passei a soldado e logo vou ser um cabo ou um sargento. Ora, em termos de igreja, as funções são distintas e operam no mesmo sentido. Sabemos que, ao que preside, devemos a honra de acompanhar a visão de Deus em seu coração, mas não necessariamente significa uma estrutura rígida de hierarquia. Em termos administrativos, concederam a nomenclatura pastor-presidente, bispo, secretários, mas isso não desqualifica o trabalho essencial do corpo de Cristo enquanto servos e servas. Deixa eu abrir aqui essa discussão com vocês, então. Em questão de governo da igreja, no governo do organismo vivo que eu falo, as igrejas diferem. Por exemplo, a igreja batista não tem presbítero, ela tem diáconos, né? Já a Assembleia de Deus tem diácono, tem presbítero. E em muitos locais, o presbítero é maior que o diácono. Em algumas igrejas, o presbítero é maior do que o pastor. Em outras, o pastor é maior do que o presbítero. Em outras, não tem nem presbítero nem diácono, tem um ancião, que seria o presbítero. Ou seja, e aí, como é que fica, né? Bom, eu vou ensinar a vocês como professor o modelo neotestamentário. Não significa que o modelo de hoje está errado, e o pessoal está errando, não. Os modelos, o que não pode faltar é a organização viva da igreja. Isso não pode faltar. Mas, biblicamente, gente, as posições de diácono e presbítero eram distintas. Não é o presbítero maior do que o diácono. O diácono serve às mesas. O diácono cuida. O diácono zela pelas coisas materiais, auxilia as programações sociais da igreja, até missionários, se for o caso. Já o presbítero, lá na Bíblia, ele presidia, trazia a palavra, o alimento espiritual, mentorava, respondia espiritualmente pela igreja. Está vendo? Mas criou-se no Brasil, em algumas igrejas, essa questão do... Se o cara falar comigo assim, olha, eu era diácono, agora vou a presbítero, me desculpa, ele está com problema de visão. Porque quem é chamado para diácono é um diácono. Ele vai servir como diácono, ele tem todas as prerrogativas. Tudo bem, Deus pode até depois chamá-lo para ser presbítero, mas não é bem assim que funciona. Não no normal, né? Há casos e há casos. E o presbítero é aquele que sente de Deus a vocação em presidir, ele tem o dom da sabedoria, né? Ou pelo menos Deus usa ele, sabedoria, para decisões, para coordenar, para trazer uma palavra para a igreja, para alimentar a igreja espiritualmente, torna-se o guia espiritual da igreja. E outra coisa, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, não havia 5 presbíteros numa igreja, 10 presbíteros numa igreja, né? Os presbíteros eram homens que cuidavam de uma cidade ou de uma comunidade inteira. Vamos supor que a nossa igreja aí, Beth Shalom, tivesse 10 igrejas na região. Então, o presbítero aí é o pastor Marcos, que ele é o chefe maior, ele é o presbítero. Mas algumas igrejas tem vários presbíteros que sentam lá na frente da igreja, né? Não é errado, não estou falando que é errado, são as funções que durante os anos a igreja adquiriu. Mas o modelo bíblico, falando na questão etimológica, na raiz, diácono servia, presbítero presidia, né? Deixa eu fazer uma pergunta.
Como é que funciona na Beth Shalom? Tem presbítero também, não? Tem Tem, sim. né? Tem. Tem diácono. Diácono não sei que tem, né? Tem, os diáconos tem mesmo, né? Isso. Tem presbítero também. Então, cada igreja tem a sua forma de fazer. Eu não estou dizendo que é errado. Por exemplo, na metodista, o presbítero ele é maior que o pastor. O presbítero como é que chama? O ofício máximo, né? É o ministério pleno que chama. Ministério pleno. Já na Assembleia, o evangelista é maior do que o presbítero. Ele é quase um pastor. Então, a diferença aí é só de compreensão da hierarquia. Mas no neotestamentário, né? No Novo Testamento, era assim que funcionava. Havia os diáconos para tudo, para servir, e presbíteros para presidir, entendeu? É só para uma questão de informação. Alguém tem alguma dúvida aí? Pode interromper se quiser perguntar alguma coisa aí nesse sentido. Ok? O pastor Eliseu, Sim. você não pode ter apóstolo. Oi? Pode ter apóstolo nos dias de hoje. Ah, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Olha, eu tenho muitos amigos que são apóstolos, né? São até chamados apóstolos. Apóstolos, no dia de hoje, sim, pode existir. Na verdade, o apóstolo de função. O apóstolo de função. O pastor Marco foi um apóstolo aí na cidade. Ele nasceu, Beth Shalom, assim, no início ele iniciou o trabalho, Deus abençoou o trabalho dele. É um apóstolo de função. Hoje tem um apóstolo de título, né? Que usa um título. Bom, biblicamente lá, eles têm os argumentos que eles defendem para serem apóstolos. Eu não vou aqui entrar no mérito da questão, até porque respeito muitos deles. Eles poderão também assistir essa aula e poderão até comentar comigo ou com vocês também. Mas, na verdade, de título, hoje as pessoas abraçaram isso como uma coisa real, então eles acreditam nisso, eu uso o título. Mas eu entendo, como professor, que biblicamente existe a função, assim como o profeta, não tem mais o ofício de profeta. Acabou com o João Batista, né? Aí o cara fala, eu sou o profeta, ele é profeta porque Deus usa ele como profeta, ao pregar, tudo. Então, eu entendo que hoje os apóstolos são, na verdade, de função. Alguns tomaram para si o título, né? Bom, a gente tem que respeitar, né? Não vamos aqui também criar uma polêmica, mas se não quiser aceitar ou não fazer, só não ficar debaixo de uma liderança assim. E agora, tem outro porém. Quando você fala assim, o apóstolo, tal e tal, a Bíblia menciona os apóstolos lá que estão na lista de Novo Testamento. E em Jerusalém vai ter 12 portas, né? Dos apóstolos. Se chegar lá mais de 12, vai ficar difícil arrumar porta para todo mundo, né? É muita porta para muito apóstolo, né? Mas a, a gente está entendendo que a Bíblia estará honrando os primeiros apóstolos, que eles começaram. Apóstolos é fundamento. A palavra grega apostolou é fundamento. É quem inicia, quem vai na frente, quem caminha, quem começa, quem. Então, assim, respondendo a pergunta de forma bem clara, não é que seja que pode ou que não pode, que é pecado não é pecado. Eu entendo como professor, se você quiser contestar, fica à vontade, que apóstolo para mim é de função e não de título. Embora eu tenha amigos apóstolos e eu respeito e chamo de apóstolos. Eu respeito e chamo de apóstolos. Mas há momentos na vida que você não pode ficar em cima do muro, né? Eles têm os argumentos que eles usam, é louvável, mas como professor de teologia, eu entendo, lendo a Bíblia, que o apóstolo seria função e não um título em si. Tá bom? Elisa está perguntando no contexto de Efésios 4. Isso, Elisa. Uns serão chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres. É a função ministerial da igreja. Serão chamados para. Então, aqui eu tenho de novo a função. Então, eu vou explicar direitinho. O apóstolo,
a função de apóstolo, quando a pessoa tem a função de... Aqui, o que está acontecendo aqui é a questão do título. Eu estou pegando aqui na questão do título, né? Quando ele é o apóstolo, que tá fundamento da igreja, ele é o que inicia, o que planta, o que cava, o que, sabe? O apóstolo cobre todos. E todos cobrem o apóstolo. Olha aqui, ó. O apóstolo cobre todos, ó, tá vendo? E todos cobrem o apóstolo. O profeta, que é o indicador, é o que aponta o caminho, é o que fala a verdade, cobra a verdade, fala o que vai... Olha na frente lá o que vai acontecer. Pessoas que Deus usa como profetas da igreja. A profecia na igreja pode ser duas situações. Ou pregando a palavra, ou sendo usado pelo Espírito Santo em dons de profecia, né? O dedo maior, que é o evangelista, tá na sequência. Um para apóstolos, profetas, evangelistas, é o dedo maior, porque é o dedo que vai dar extensão, vai ampliar, levar a mensagem mais longe. Por isso que é o dedo maior, é o evangelista. O pastor é o dedo da aliança que cuida da noiva, ele cuida da noiva, ele prepara, não prepara, ele cuida da noiva para encontrar com o Senhor, né? O dedo da aliança, que vai até o coração. E o mestre é o pequenininho, porque quem sabe, não precisa mostrar que sabe. Na verdade, quem fala não é. E quem é, não fala. E o mindinho é aquele que limpa do nosso ouvido as heresias, né? É o mestre que limpa as heresias do nosso ouvido. Você tem aqui, então, Elisa, as funções. Jesus não chamou isso, aliás, quando Paulo fala sobre esses Efésios, ele não está nomeando títulos, né? Ele coloca lá. Agora, você percebeu que nas cartas de Paulo, ele fala, deixei o presbítero, deixei o diácono aí, o diácono tal. Ninguém na Bíblia é nomeado o profeta tal, né? O fulano de tal, até nem pastor, tá? A expressão pastor de almas é usada para que andou com Paulo lá, o Barnabé. Nem isso a Bíblia fala, que o título de pastor, né? Então, ela fala de deixei o presbítero, ao presbítero que está, você não vai ver uma carta assim, ó, ao apóstolo, só se for entre eles, mas localmente não tem nenhum, a não ser eles. E apóstolo Paulo fala assim, eu, apóstolo Paulo, chamado pelo Senhor, pela vontade do Senhor e não dos homens. Então, a questão aqui vai ver a mesma coisa, é o título e a função. Isso se aplica até para pastor também, mas não é errado, não é? Não está errando, está pecando, está dentro de um contexto que as pessoas entendem ser assim. Mas, biblicamente, são funções. Tem hora que eu ajo como apóstolo, tem hora que eu ajo como profeta, tem hora que eu ajo como evangelista, tem hora que ajo como pastor, ajo como mestre. E são dons que Deus dá ao mundo. Por exemplo, o mestre, né? O mestre, ele pode estudar à vontade, ele pode adquirir conhecimentos, mas se ele tem a unção do Espírito de Deus, é totalmente diferente, muito mais educativo, né? Então, é isso que é interessante. Agora, presta atenção. A Elisa colocou um texto, lembrou isso aí. O contexto desse texto fala assim, visando o equipamento dos santos. O que é equipamento? Agora que ficou legal esse negócio. Se você está na rua andando com o seu carro, ele fura o pneu, você consegue arrancar a porca com a sua mão, lá de chave de roda, sem chave de roda, só com a mão, girar a porca lá, girar, tirar, colocar o pneu? Não. Você precisa de uma ferramenta. Aí você coloca a ferramenta e você trabalha. É isso aí. Deus deu esses 5 dons, ou ministérios, né, como ferramenta de função, e não como título. Agora, você imagina se Deus dissesse que era título mesmo. Aquele monte de gente com crachá, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu conheço gente, que não tem liderança assim, por convenções, pela aliança, pelo sínodo, mas fazem um trabalho de como se fosse alguém indicado pelo concílio, pelo sínodo, pela aliança. É função mesmo. Deus usa na função, não no título, né? Biblicamente é isso aí, o Novo Testamento. Tá certo? Kennedy. Chega, Kennedy. Ô, professor, ó, eu ia comentar um negócio, mas eu vou deixar para comentar lá depois. Mas eu tenho uma pergunta agora.
Eu sei que a gente sabe que tem todas essas organizações dentro da igreja, mas eu gostaria também de saber um pouco sobre a organização, que tipo, eu nasci dentro do lar evangélico, queria saber um pouco sobre a organização da igreja dos nossos irmãos, da parte dos católicos e dos ortodoxos. Eu não entendo muito bem também essa questão também, já que eles derivam disso, tipo o papa, um cardeal, o padre, ou no caso dos ortodoxos. E quais são as diferenças, assim, e que a gente pode ver como é que se organiza essas três linhas, né? Protestante, católico e ortodoxo. Eles, eles têm, eles têm lá nomenclaturas diferenciadas, que acaba sendo como a nossa. Em muitos deles lá, o pastor seria o pároco, o abade, o sacerdote, o pároco, o padre, o pároco, o abade, o sacerdote. Entre eles existe uma hierarquia do frei, né? O padre, o frei, o abade, o bispo, o arcebispo, eles também se organizaram. Mas eles têm assim, eles têm a figura do padre e da diaconia. Isso é muito claro. Na hierarquia da igreja, eles têm essas funções que eu acabei de falar. A mesma coisa. Só muda o nome. Nós, por exemplo, na Metodista tem o bispo também na Metodista. Mas lá também tem o secretário de missões, secretário disso, aquilo, aquilo outro. Tem o superintendente distrital, que é o presbítero, que chama de superintendente. Então, na Igreja Católica também tem essa hierarquia. Todos eles, tanto a Igreja Católica como a Ortodoxa também, a Ortodoxa tem também a figura do patriarca, tá? Lá não tem papa, lá é o patriarca, né? Não tem papa. Eles também têm essa nomenclatura. É sempre assim. Tudo se escoa para dois locais. Um local que é de administração e outro que é de presidência. Um local que serve, o outro que gera o serviço. Um local que cuida das coisas físicas, materiais, outro local que cuida das coisas espirituais. Na Igreja Católica, nós temos o cura, tem um cura também. Tem o cura, o sacristão, o diácono, são vários que fazem essa parte aqui. E da parte da presidência, aí você tem o abade, o pároco, o padre, o sacerdote, o priest, o bispo, o arcebispo e até o papa, ou o patriarca, no caso da ortodoxo lá, né? Sempre são assim, a divisão é essa aí, é diácono e presbítero. Embaixo disso aqui, eles inventaram um monte de nomenclatura. A questão do padre, por exemplo, ela é uma questão assim, ela surgiu lá no segundo século com os patrísticos. Lembra dos patrísticos? É por causa deles, que são os pais da igreja. Mas você lembra que a linguagem da igreja ela ficou latim a partir do quarto século. Tudo que era pai virou padre, né? Então, por isso que chama de padre. Por isso que chama de padre. Essa nomenclatura. O caso do João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português e falou que ele era padre, ele não era padre. Ele era pastor da igreja da Holanda. Mas, na época, a palavra pastor não era uma função nem de título na época. A Igreja Católica sempre usou a vida inteira o nome pastor de almas. Um bispo é pastor de almas, um papa é pastor de almas para eles. A palavra pastor começou a entrar no vocabulário cristão a partir da Reforma. Mais para frente, no século XVIII, XIX, para diferenciar justamente do padre, por ser protestante, por ser reformado ou por ser católico. Então, na verdade, é tudo igual. São essas duas vertentes, ou do serviço ou da presidência. E aí, eles colocam um monte de nomenclatura, faz graus de aproximação, de hierarquia também. É basicamente a mesma coisa. Vamos terminar aqui, então. Beleza, então, pessoal? Se não entendeu, eu reexplico de novo, hein? Tranquilo. Bora lá. Ok. Não, peraí. Eu pulei aqui, pulei. Desculpa. Estamos aqui na parte 4 agora. A terminologia governo pode soar assustadora. No entanto, aqui o sentido é de coordenação, organização, como organismo, direção e condução. A igreja iniciou sob reuniões de conselhos,
Não havia um líder aclamado, oficial ou votado. Era algo formal, sob consultas e orações. Com o passar do tempo, a igreja sofreu muita influência de povos e pessoas. Algumas personagens eram realmente convertidos, outras não. E desses não conversos transformaram a igreja desde um governo político até bélico. A igreja chegou a ter até exército, né? Mas Deus sempre manteve remanescentes para não deixar a essência primária da igreja. Em capítulos à frente, voltaremos a este assunto com mais propriedade. Graças a Deus pela reforma luterana e a resistência não conformista, onde o movimento que se intitulava igreja perdeu seu foco. Mas Deus levantou arautos para lembrar os princípios. Gente, para encerrar essa aula de agora, para ir para o intervalo, deixa eu colocar uma coisa assim. No começo não era costume ter eleição. Houve uma eleição lá em Atos dos Apóstolos, vocês sabem disso, né? Que elegeram Matias como diácono, como um dos apóstolos, no lugar do Judas, ok? Mas o Matias não fez nada. O Matias só apareceu ali, não apareceu nada. O apóstolo Paulo vem e o apóstolo Paulo está reivindicando essa vaga para ele, né? Ele acaba se incorporando aí aos apóstolos. Então, naquela época, não havia uma votação, um concílio, uma aliança, um sínodo. Qual que era o modelo da igreja primitiva? Era aquele modelo do culto de Antioquia. Estando eles a orar e jejuar, o Espírito Santo disse: apartai-me, Paulo e Barnabé, pá. Então, o que havia, gente?